Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Oficina de Natal do Long. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Beauty Artist João Long e por aqui tem muito conteúdo de criatividade, viagem e tudo mais que vocês imaginarem no nosso canal. Esse ano a gente está fazendo uma árvore totalmente candy color porque a gente escolheu juntos lá na outra rede social por votação qual seria o tema da árvore desse ano. Então, se você perdeu os outros episódios, corre no perfil para poder assistir. No último episódio, eu mostrei para vocês como fazer um macarrão gigante. Então, vou deixar aqui em cima no cantinho da tela. Se você quiser aprender, corre lá para assistir esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer esses laços de Natal totalmente estruturados para verdadeiramente elevar o nível da sua decoração, seja da sua casa, seja da sua empresa, seja de onde você for enfeitar de Natal. Então, sem muitas delongas, sejam bem-vindos à Oficina de Natal do Long. Vamos então à nossa lista de materiais para a gente fazer esse laço. É bem simples, a gente só precisa de 4 materiais. Para a gente fazer a estrutura, a gente vai usar espuma. Essa espuma é uma espuma meio plástica e ela foi bem baratinha. O metro dessa espuma, ela tem 1,60 de largura, custou tipo R$7, é bem baratinho. Na internet eu vi muita gente fazendo esse tipo de laço com EVA, mas eu acho que o EVA não dá o volume certo que a gente precisa, fora que o custo é muito maior. Então eu achei isso aqui mais eficiente e mais econômico. A gente vai usar também um tecido. Nesse caso aqui, eu comprei como se fosse uma pelúcia de um pelo bem baixinho. Dá pra você fazer de veludo ou de algum tecido estampado que você goste. A gente vai precisar dessas abraçadeiras de nylon, que ela é como se fosse um lacre, sabe? Você fecha e puxa. Então, isso é o que a gente vai conseguir segurar essa estrutura de espuma com o tecido para poder montar o laço mais robusto. E vamos precisar de cola quente. É somente isso que a gente precisa. Para fazer a estrutura do laço, a gente precisa de 5 partes. Para facilitar a vida de todos vocês, eu vou deixar aqui na tela o gabarito de como fazer o recorte para a gente ter ele na medida e na proporção que eu fiz aqui. Na realidade, você pode fazer esse laço maior se você quiser ou menor se você quiser. Então essas medidas que eu tô passando aqui para vocês é para fazerem exatamente um laço do tamanho do que eu fiz. Então a gente vai precisar de 2 partes dessa para poder fazer a orelha do laço. Essas 2 partes aqui iguais, a gente vai fazer as perninhas do laço e esse daqui é para dar o acabamento do meio do laço. Então já tira um print, tira uma foto da tela, que a partir dessa medida vocês conseguem fazer exatamente um laço igual ao meu. Nesse daqui eu já deixei essas partezinhas marcadas como estão no gabarito. E aí o que a gente vai fazer é cortar essas partes aqui, ó, que estavam marcadas. Então a gente vai ficar só com o centro do desenho. Essa parte que eu coloquei aí no desenho para vocês, que é uma linhazinha, é só para ficar mais fácil de vocês marcarem e depois cortar. Então a gente vai cortar das 2 orelhinhas do laço. Essa parte aqui que eu fiz, eu também vi na internet que tem gente que não faz essa marcação. Eu fiz o teste e quando a gente faz esse laço sem tirar essa parte aqui, o laço não fica com cara de que o meio tá mais apertadinho. Ele parece que o laço fica grosseiro. Eu acho que o acabamento não fica bonito. Eu não gostei quando eu fiz. E esse daqui é o que a gente vai fazer para ser a perninha do laço. Qual cuidado você tem que tomar? Apesar do desenho e da medida ser a mesma, a gente tem que fazer um para um lado e um para o outro. Porque senão quando a gente juntar, a gente vai ter 2 perninhas com um recorte para o mesmo lado. Então a gente tem que tomar cuidado para poder fazer assim, ó, para quando a gente juntar o laço, a perna ficar pro lado diferente, recorte, e não assim, sabe? Apesar do molde ser o mesmo, a gente tem que usar ele assim. Como eu falei pra vocês, não tem segredo, depois que você já tem o molde, pra gente criar essa estrutura do laço. Então o que eu fiz? Eu já cortei aqui o tecido do tamanho certinho pra gente conseguir encapar as partes que a gente cortou de espuma. Então, o que a gente vai fazer aqui, nada mais é do que encapar todas essas partes. Ó, já deixei cortado bem certinho pra gente conseguir fazer isso. Então, como que a gente faz? Eu passo lá um pouquinho de cola. A gente passa a cola aqui bem certinha e aí a gente só vem realmente encapando, ó. Então a gente faz para um lado e depois, ó, deixa bem esticadinho pro canto. A gente passa a cola do outro lado e aí aqui, ó, a gente só fecha lá, ó. Tá vendo? E ele fica bem encapadinho. E aí a gente vai precisar fazer isso em todas as partes. Então, tanto nessas partes maiores quanto na parte da perninha. Esse aqui eu quero mostrar pra vocês, porque quando a gente for encapar esse daqui, a gente não pode encapar fazendo esse movimento aqui, ó. A gente vai encapar ele realmente reto, porque essa sobra de tecido que fica aqui é o que vai dar o acabamento do puxado lá do lado. Então, deixa eu encapar um desses aqui pra vocês verem, que eu não
vou dobrar ele nessa aba aqui da lateral. Eu vou realmente colar ele totalmente reto, ó. Eu vou passar cola, vou levar ele lá pra cima, ó. E vou fazer a mesma coisa deste lado, ó. E aí aqui nessa parte, ó, essa orelhinha a gente não vai dobrar, a gente vai deixar essa parte aqui. E já já vocês vão entender por quê. Pra quando a gente juntar, ó, ter tecido pra poder franzir aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar com esse acabamento aqui, ó, como se ele fosse mais franzidinho. Esse daqui que é a perninha do laço, eu vou mostrar pra vocês porque a gente tem que fazer o acabamento. Diferente da parte da aba do laço, esse aqui a gente tem que fazer realmente o acabamento daqui dessa dobrinha, senão ele não fica certinho. Então a gente faz a mesma estrutura, ó. A gente passa a cola dos dois lados. Fecha ele aqui bem certinho. E aí agora nessa parte aqui de baixo, o que a gente vai fazer? A gente corta um pedaço aqui, ó, desse cantinho aqui, ó, para não ficar sobrando tecido. Aqui dentro, onde o tecido abre, a gente vai passar um pouquinho de cola, ó, tanto de um lado e aperta, quanto aqui nessa pontinha e também aperta. E aí depois a gente vai passar aqui em cima, ó. E aí a gente vai fazer essa dobra pra gente conseguir ter esse acabamento aqui da pontinha. Quando chega bem aqui embaixo na pontinha, vocês vão ver que ele fica meio sobrando um pouquinho. Então o que eu fiz? Eu cortei aqui, ó, pra ficar mais certinho. E pra essa pontinha não abrir, eu coloco um pouquinho de cola quente por trás, tá vendo? E aí eu dou uma apertadinha assim, ó, pra ele colar e ficar bem certinho e não correr risco dessa parte abrir ou desfiar. Então de costas o laço tá assim, mas olha de frente o acabamento, ó. Ele fica bem certinho e o biquinho fica bem desenhadinho. Agora que todos eles já estão encapados, agora a gente vai juntar essas partes para fazer o laço propriamente dito. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu pego essa parte aqui de cima, dou uma franzidinha para poder juntar e criar uma estrutura de um laço, ó, mais franzidinho. Lembra que eu falei que a gente não ia tirar essa parte para poder criar esse efeito do laço? Eu faço isso dos dois lados. Eu faço isso para um lado, ó, crio esse mesmo efeito aqui, ó, do outro lado, do puxadinho. E aí, o que eu faço? Eu junto as duas partes aqui, ó, de um desses dois lados. E aí eu só arrumo para poder ele ficar bem bonitinho, para na hora que a gente passar esse grampinho aqui, ele ficar bem certinho. Então, ó, passo aqui de um lado para o outro, ó, por trás da minha mão, coloco uma partezinha dentro da outra, e ele é bem simples de puxar, ó. Tá vendo? Quando você começa a apertar, ele já fica bem presinho. Então, na hora que a gente começa a apertar aqui, ó, é que eu crio o desenho bem certinho. Tá vendo? Eu venho aqui com o tecido, ó, e vou puxando o tecido para ele ficar com as pregas do laço, ó, para ele ficar mais bonito, ó. Entendeu? Ó, faço de um lado, depois do outro, ó. Venho esticando aqui o tecido, ó, para criar essas preguinhas bem certinhas. E aí depois que eu sinto que ele tá bem preso, ó, aí eu vou e de fato prendo bastante, ó. Então depois que eu prendi aqui, ele não vai mais andar, ele não vai mais sair do lugar. Então, depois de preso, você pode ficar tranquilo que ele fica bem seguro, ó, e ele não anda mais. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na outra perninha, ó. Esse aqui eu corto, que ele não anda mais, e a gente já tem um lado do laço pronto. Agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Faz lá o nosso franzidinho de um lado, estica pro franzidinho ficar mais ou menos arrumado. Faz a mesma coisa do outro lado e junta os dois lados, ó. Faz lá a prega dele e junta. Passa lá, ó, de trás pra frente aqui, encaixa lá dentro e a gente dá um comecinho de uma esticadinha. Esticou um pouquinho, arruma aqui, ó, pra ele poder ficar bem certinho, as voltinhas como a gente gosta. E faz a mesma coisa do outro lado, para os dois lados ficarem arrumadinhos. Depois que ficou do jeito que a gente quer, a gente só aperta mais o laço, ó. Para ele ficar bem preso e não correr o risco de soltar. E aí a gente corta a pontinha. E aí agora a gente já tem, ó, duas partes do nosso laço. Ó. A mesma coisa a gente vai fazer com as perninhas do laço. Então, você escolhe se você quer deixar ele assim ou se você quer deixar ele assim. Eu achei desse jeito aqui que ficou mais bonito. Eu achei ele mais organizadinho. E aí o que a gente faz lá em cima, ó? Deixa os dois na mesma altura. E aí aqui, ó, a gente tem que dar meio que uma franzidinha nele, ó. Pra gente organizar ele e ele já ficar do jeito como a gente vai usar. E aí a gente faz a mesma coisa. Passa por trás da mão a presilha, ó, o grampo. Lá na frente a gente prende.
ele. E aí aqui, ó, a gente ajusta, ó. Chega só um pouquinho mais pra cima, pra ele ficar mais certinho. E aí, ó, a gente vai apertando e organizando ele pra ele ficar bem fechadinho. E aí, depois que ele tá bem apertadinho, a gente também corta essa pontinha. Pro laço ficar mais bonito na hora que a gente vai prender ali as perninhas e tudo mais, eu dei uma cortada nessa parte aqui de cima, ó, pra ele poder ficar mais niveladinho. Eu cortei isso aqui, porque eu queria que ele ficasse mais arrumadinho. Eu não queria que ele ficasse tão volumoso, então eu dei uma cortadinha nessa parte, tá vendo? Pra ele ficar mais certinho. Fiz isso tanto nesse aqui quanto nesse aqui, ó, porque fica sobrando um pouco de pano, então eu acho que dá pra gente tirar pra ele ficar mais arrumadinho na parte de trás, ó. Eu tirei dos dois lados. Agora que a gente já tem todas as partes encapadas e prontas, a gente só vai juntar essas partes. Eu entendi duas coisas também. Eu vi que teve gente na internet fazendo esse tipo de laço que a espuma não fica saindo nessa parte. Então aqui fica só o tecido. E eu, quando fui fazer a primeira vez, eu entendi que se você deixa só o tecido, quando você junta, ele não fica assim estruturado, ele fica mole. Então eu fiz e o laço ficou meio assim, caído. Então, você tem que deixar a espuma até aqui, depois da braçadeira de nylon que a gente passou. Tem que ficar até aqui. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai só juntar essas duas partes, ó. Então, eu sobreponho uma na outra, pego lá a nossa abraçadeira, ó, passo aqui pela frente, juntando essas duas partes, dou a volta lá pra trás, e lá atrás eu passo ela por dentro aqui do lacrezinho no fechinho. E aí, a gente dá uma primeira pequena apertadinha para a gente ver se ele tá no lugar certo. Então eu gosto de passar bem para dentro aqui, ó, para ter certeza que ele está preso de verdade. E aí depois que a gente passou, a gente só dá o aperto real oficial. E aí depois que a gente aperta, ó, como você pode ver, o laço, se eu segurar por aqui por cima, ele tá totalmente estruturado, tá vendo? Ele não balança, ele não fica mole. E aí a gente corta essa partezinha, essa pontinha aqui de novo, pra gente ter a nossa estrutura. E essa frentinha aqui, ó, tudo isso aqui que sobra de tecido pode tirar também. Que na hora de a gente passar o outro acabamento por cima, eu acho que fica mais fácil da gente passar o acabamento. E aí agora o que a gente vai fazer? Pegar essa parte e colar aqui primeiro, ó. A gente vai dar a volta nele todo, ó. Esse pedaço aqui, a gente vai prender aqui atrás, ó. E a gente vai ter a estrutura certinha. Então como eu vou fazer? Ó, eu passo a cola direto nele aqui, ó. Eu passo cola em toda a estrutura e bastante cola eu passo, porque não pode correr risco de soltar. E aí como eu faço? Eu pego essa estrutura bem no meio do laço lá onde a gente fez, ó, colo bem no meio do laço e aí lá atrás a gente faz o acabamento, ó, um para baixo, bem coladinho e o outro vem por cima. E aí aqui a gente tem que ficar segurando um pouquinho para conseguir colar 100%. Então depois que apertou, a gente tem que ficar aqui um tempinho porque a cola quente, por mais que ela seja a nossa melhor aliada, ela ainda demora um pouquinho para poder secar. Então vou segurar aqui um pouquinho só até colar e aí já volto para poder mostrar para vocês a gente colando a parte de trás, que é a parte da perninha do laço. Agora que a gente já fez essas duas partes aqui, agora a gente só vai juntar isso aqui na parte de trás, ó. Então como eu deixei essa frente mais retinha, a gente só vai colar essa parte aqui. E aí eu repito o processo, eu pego a cola quente e passo bastante cola nesse pedaço aqui, ó, de cima, pra gente conseguir ter ela bem coladinha, sem risco de se soltar, né? E aí eu venho aqui, ó, e junto uma partezinha na outra e só seguro pra ele poder colar bem. Aqui embaixo, eu entendi também que seria bom dar uma gotinha de cola aqui nas perninhas do laço, pra ele poder não sair do lugar aqui na frente, ó. Então eu resolvi colar os dois ladinhos daqui, porque às vezes quando pendura ele pode soltar. E temos mais um enfeite pronto para a nossa árvore de Natal desse ano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. E se você tiver qualquer dúvida, dica ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E no próximo episódio, a gente vai fazer juntos esse biscoito wafer gigante. Eu tô apaixonado por ele. Então, não esquece de ativar os sininhos para você não perder esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.